Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Teodora Cristel. O conteúdo de hoje, gente, é sobre por que devemos honrar pai e mãe. Estranho, né, gente? Isso aí, né? Por que, gente? Tem gente que vai dizer, tá nos 10 mandamentos, que Deus quer assim. E tem gente que vai falar, não, se o pai ou a mãe, ou os dois foram abusivos com o filho não tem que honrar. Ok? Mas, quer queira ou não, tem que honrar. Gente, eu não entendia esse mandamento, honrar pai e mãe. Eu não entendia. Eu sempre ficava assim, mas tem pai e tem mãe que não merece ser honrado. Estão me entendendo, né, gente? Tem pai e mãe aí, tem gente que tem filho aí, né? Ok, pessoal? Sabe o que eu tô falando, né, gente? Assim, mas por que devemos? Vamos lá, pessoal. Eu não entendia também esse mandamento, eu achava até meio que um absurdo. Eu vou ser bem sincera, a maneira que eu pensava antes. Ok, pessoal? Por quê? Porque tem pai, tem mãe que quer queira ou não maltrata os filhos, tem pai, tem mãe que não, tipo, não cuida bem de seus filhos, não orienta bem os seus filhos, que não tá nem aí, ok? Não maltrata, sim, né? Mas, tipo, não dá orientações, não vai averiguar o que está acontecendo com o filho, aquela coisa toda. Eu conheço, faz assim, infelizmente. Ok, gente? Eu fico com pena do filho, né? Mas não maltrata, mas não, assim, não dá aquela atenção que tem que dar, sabe, gente? Que todo pai, toda mãe tem esse compromisso, mas tem gente que, tipo, cada um cria os seus filhos da maneira que quiser, tudo bem, cada um tem o seu jeito de criar. Mas tem pais aí que deixam a desejar, ok, gente? Vamos lá, voltando. Por que honrar pai e mãe, pessoal? Depois que eu custei a entender, gente. A minha mestra, nesses tempos, ela tá falando sobre isso. Porque tem muitas pessoas que têm problema, principalmente com a mãe, né, gente? Com a mãe, principalmente, por incrível que pareça. Né, pessoal? Eu mesma já tive problema com a minha mãe. Mas o problema que eu tive com a minha mãe, perto de muita gente que tem por aí, não é nada. Ok? Mas já tive, assim, problema com ela, tá? E acabei perdoando. Vamos falar sobre o perdão, perdoar. Qual é o significado do perdão mesmo? Que muita gente entende errado. Ok, pessoal? Vamos lá. Por que honrar pai e mãe? Que é o seguinte, gente. Para começar, tanto o pai como a mãe, pessoal, são pessoas que além de dar a vida, que tipo, meu pai e minha mãe me deram a vida. Além disso, eu já tive, todos nós, né, já tivemos vivências de vidas passadas com eles. Como? Sendo irmão ou até sendo casado, ok? Sendo amigo e assim vai indo. Ok, pessoal? Tá? Então, gente, é o seguinte, por que temos problemas às vezes com os pais que, assim, é difícil de perdoar?
Terra. Okay? Óbvio que cada caso é um caso, mas temos, ok? Tem uma mãe narcisista, um pai narcisista, tem uma mãe que é agressiva e assim vai por diante, sabe, pessoal? Tá? O porquê disso? Gente, isso aí é uma situação que acontece de vidas passadas, pessoal. Ok? De vidas passadas. Não é à toa que tem filhos que têm problema com os pais, sem ter o porquê até. Tipo, os pais eles dão mais valor àquele outro filho ali. Em vez de dar o mesmo valor, no caso se tem 2 filhos, vou dar um exemplo. Em vez de dar o mesmo valor para os 2 filhos, um eles dão mais valor e o outro eles não dão a mínima. Subestimam ele, dizem que ele não é uma pessoa inteligente, que não é capaz, assim vai indo. Não presta para nada, ok? E o outro filho, eles ficam lá dele paparicar. E você vai ver aquele filho que eles paparicam tanto, elogiam tanto, dão tanta atenção, além do normal até, não é um filho lá que serve de exemplo. Muitas das vezes o que serve de exemplo é aquele que eles, assim, que eles não dão valor. Por incrível que pareça, gente. É verdade. Isso aí acontece muito. Por quê? Isso aí é de vidas passadas, gente. É de vidas passadas. Pessoal, quando a gente nasce, a partir da hora que tu nasceu aqui, nesse mundo que a gente vive aqui na matéria, tu vai reencontrar as pessoas que tu teve vínculo em vidas passadas. Sim, e mais de uma vida passada até, pessoal. Por quê? Dependendo da situação, se são, assim, são espíritos que sempre tiveram mal entendidos em vidas assim na matéria, vão desencarnar, vão ficar um tempo lá e depois com o tempo vão reencarnar. Daí o que acontece? De repente a minha pior inimiga lá do passado agora é minha mãe. Vamos dar um exemplo. Não é o caso da minha mãe, gente. A minha mãe eu já sei que ela foi minha em outras vezes, em mais de uma vida. Já sei. Tá? Não, pelo que eu saiba, não chegou a ser minha pior inimiga. Não chegou a isso, mas teve uma vida passada aí que foi bem tenebroso, assim. Que gente que... Daí o que acontece? Daí a minha pior inimiga agora é minha mãe, dando exemplo. Mas por que isso? É porque essas duas pessoas, esses dois espíritos têm que chegar uma hora a se entender. Que gente? Enquanto não ter um entendimento entre os dois ali, vai vida após vida se encontrando. Até o ponto, às vezes, de uma outra vida lá pra frente serem casados. Por que que tem casais aí, desde o namoro até o fim do casamento, tanto faz se é separação ou um dos dois desencarna, tanto faz. Sempre se desentendem, parece uma guerra aquele casal. E ninguém sabe por quê. Porque tá lá atrás, vidas passadas, gente. Ok? Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe,
Ela não é uma pessoa perfeita. Ninguém é perfeito aqui no mundo, gente. Ninguém é perfeito. Mas eu, assim, eu tinha muito rancor dela e tudo. Hoje em dia eu não tenho, porque eu sei o valor que eu tenho. Ok? Mas eu já tive muita mágoa dela e raiva até. Por quê? Porque a minha mãe nunca me levou em consideração. Sempre falava mal de mim, pros vizinhos e tudo mais. Aí tem gente assim, mas tu não deu motivo para ela falar mal de ti? Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Por mais que os pais tenham um motivo, por mais que o filho ele apronte, os pais não têm que estar falando mal dos filhos. Sabe por quê? É o seguinte, gente, ao mesmo tempo que tu fala mal do teu filho, tu tá mostrando para as pessoas que tu é responsável pelo que o teu filho fez. Que o teu filho é, pelo que fez não, pelo que ele é, ok? Tu é responsável pelo tipo de pessoa que teu filho é. Ué, se teu filho, as pessoas não vão falar na tua cara, mas vão pensar, se teu filho é assim, esse tipo de pessoa, é porque tu fez ele ser assim. As pessoas pensam, gente, ó, não falo, mas pensam. Então, pessoal, quem tem esse costume, que a minha filha não presta, que não sei o quê, falando para os outros, gente. Ok? E tem pessoas, por mais que o filho até de má índole e tudo mais, elas não falam. Porque quem não é ali do convívio, de casa, do dia a dia, não tem que estar sabendo. Ok? Por que vai estar falando? É a mesma coisa o marido falar mal da esposa para os outros. E a esposa falar mal do marido para os outros. Para que isso? Por mais que seja verdade até o que a pessoa está falando, não tem que falar. Ok, gente? Não tem que falar. Tem que ficar neutro. Neutro. Ok? Tá? Tem mães assim. Minha mãe era uma. E eu ficava muito chateada. Me criticava na frente dos outros e tudo mais. Isso aí foi me minando, me minando, me minando. E eu sempre ficava assim, mas por que que ela é assim comigo? Por quê? Tá. Em primeiro lugar, gente, eu mesma fui me dando conta que ela era assim comigo. Por quê? Por causa do meu pai. Vamos lá. Ó, quem é mãe aí, é bom ouvir isso, tá, gente? Que eu me dei conta por causa do meu pai. Por quê? Os dois moraram junto e tal, minha mãe ficou grávida, daí meses depois, a minha mãe teve que ir comigo no interior lá, né, nos parentes, para fazer um tratamento, que aqui em Porto Alegre não tinha como, os médicos não conseguiam. Eu tava com um problema estomacal, e gente, que por incrível que pareça não conseguiam. Foi no interior, lá na minha avó, que eu fui curada. E meu pai nunca ia lá visitar, gente. E tá, passou um ano, minha mãe voltou, meu pai já estava com outra pessoa. E a casa que a minha mãe morava com ele estava sem móveis nenhum. Olha só o que ele fez, gente. Tá? Ele não deu nenhuma satisfação, nem nada. É isso. Minha mãe ficou, a Deus dará, comigo. Menos mal que no local ali que ela sempre morou por um bom tempo comigo, tinha vizinhos ali que ajudaram ela. Ajudaram, um deu uma cama, outro um colchão. Assim, aos poucos ela foi trabalhar, com o salário dela ela foi adquirindo tudo lá. Ok? De repente até financeiramente ajudaram ela. Ok? Porque ela estava com uma bebê. Então eu
comecei a entender que era por causa do meu pai, pelo que ele fez com ela. Só que daí eu bem assim, mas é o seguinte, eu não sou culpada. Entende, pessoal? Tem muita mãe que faz isso de descarregar a raiva que ela tem do pai, do ex-marido, o ex-namorado lá que ela ficou grávida, que abandonou ela, na criança, pessoal. Não faça isso. Quem é mãe que está com criança pequena, não faça isso. O filho não é culpado. Gente, o filho não tem que estar pagando preço pelo que o pai fez. Em vez de estar descarregando a raiva no filho, tem que dar amor e carinho pro filho, orientar ele. Tudo. É isso. Não descarregando raiva, como a minha mãe fazia comigo. Ok, gente? E eu ficava assim, mas eu não tenho culpa. Não tem culpa. E eu, assim, um dia eu vou ter que conversar com ela. Ok, pessoal? Chegou, não faz muito. Foi no ano passado, que eu peguei e, como diz, soltei o verbo. Eu fui e disse pra ela, olha aqui, vou te falar o seguinte, o que o meu pai fez é problema teu com ele. Eu não tenho nada a ver com isso. E ela sempre, disse assim, a Teodora é parecida com o pai. Mas falava de uma maneira negativa que eu sou parecida com o meu pai. Eu sou mesmo. Não digo totalmente, eu sou um pouco parecida com a minha mãe. Ok, gente? Mas sou muito, meu temperamento, a minha personalidade, assim, meu jeito de pensar, eu sou muito parecida com ela. Eu não tenho nada a ver com a minha mãe. Isso é verdade. Só que ela comentava de uma maneira negativa. Tipo, tu é ruim igual teu pai. Não, eu não sou. Isso aí eu não puxei dele. Ok? Tá. E eu disse pra ela, tu para de falar que eu sou parecida com meu pai. Tá? Eu tenho a minha personalidade. Ok? Falar que eu... Ela já falou até que eu era ruim igual a ele. O quê? Do tipo de abandonar? Isso aí não. Não vem. Tá? Então, falei pra ela, dei ali, né, tudo. E eu disse, eu não tenho culpa do que ele fez contigo. Tá? Mas mesmo assim, pessoal, ficou aquele machucado ainda aqui por dentro. Ok, pessoal? Nas terapias holísticas que eu me curei disso. Como? Regressão. Gente. Primeiro foi o Reiki, ok, pessoal? E depois regressão. Apometria. Só não fiz constelação familiar, até tenho um interesse em fazer, mas não agora. Agora não, porque tô tendo uns compromissos aí, não dá. Eu tô com outros interesses, por enquanto agora não. Ok, pessoal? Mas eu já fiz algumas terapias e aí eu fui entendendo. Na regressão ali eu fui vendo. A minha mãe já foi minha irmã. Eu e ela, a gente se desentendeu por causa do meu marido na vida passada, que ela era apaixonada, que ele deveria se casar com ela. E aconteceu aquilo tudo, eu dei uma surra nela. E aconteceu o pior, nessa vida passada. Ok, gente? Infelizmente. Tá? E outras vidas também a gente sempre, tipo, rixa, assim, ok, pessoal? Tá? Então, assim, eu e a minha mãe, a gente tem essa desarmonia já de outras vidas. Ela teve uma vida, ela foi minha irmã, e teve uma outra que ela foi minha mãe. Ok, pessoal? Ela foi minha mãe. Tá? E nessa outra vida aí
ela pagou um preço por algo que ela não foi culpada, tá? Que eu, vendo o cenário, eu fiquei muito triste. Porque, gente, assim, vou falar para vocês só uma palavra, é algo a ver com feminicídio. Séculos atrás isso acontecia muito e ficava por isso mesmo. O homem não pagava o preço, como hoje paga. Ok, pessoal? E a partir daí eu fui entendendo, tá? Por que honrar pai e mãe? Por que perdoar? Tá? Isso é de vidas passadas. Então, é algo ali que já está entranhado há muito tempo. E por que que eu e ela ainda temos contato? Porque tem que ser resolvido. Se não resolver nessa vida agora, gente, na próxima vida a gente vai se reencontrar. É. Ok, gente? É. Como ela vai ser minha mãe de novo? Não sei. Isso aí não sou eu que vou escolher o que a minha mãe será na vida, próxima vida. Pode ser que seja novamente minha mãe, ou minha irmã novamente, que ela já foi minha irmã, ou meu marido, ou minha esposa, seja o que for, prima, amiga, a melhor amiga, pode ser, sei lá. Ok, pessoal? Meu pai. Isso daí não sou eu que vou escolher, tá? Se bem que dizem que a gente que escolhe os papéis ali para se encontrar com a pessoa. Mas isso aí eu vou saber depois que desencarnar e ter que reencarnar novamente. Agora eu não sei. Porque, só, não faço a mínima ideia e nem vou procurar. Não tem lógica nenhuma em querer ver na minha próxima vida. Pessoal, não sei se eu vou estar aqui no planeta Terra ou outro planeta Terra, não sei, daqui uns tempos, como é que vai ser a evolução, né? Não sei. Vou estar morando na Lua, Marte, não sei. Ok, gente? É. E aí, pessoal? Então, já tá ali entranhado já. O meu pai, gente, também, eu já tive convívio com ele de vida passada, que ele foi meu pai. E eu, como filha dele em outra vida lá atrás, acompanhava muito ele. Ele me ensinava tudo e eu acompanhava os passos dele. Não é à toa que eu sou parecida com ele até. Ok, pessoal? Então, assim, gente, assim, quem tá com essa dificuldade de entender a mãe, ou o pai, ou até um irmão, né? Mas eu falando dos pais aí, honrar pai e mãe. Entender? Eu, assim, o que eu indico? Um reiki, ok? Ver aí um terapeuta reiki de confiança, tá? Não que não tenha, tá? Mas assim, um terapeuta reikiano, ok? E regressão. Só que assim, eu vou dar um aviso, pessoal, a regressão, não vai pensar que tu vai aparecer ali na regressão, tu vai ver tu como uma rainha, um rei, uma vida linda e maravilhosa. Não. A regressão mostra a realidade. Ok, pessoal? Não adianta, ele mostra a realidade. Então tem que estar muito bem preparado. Ok, gente? Daí, para curar as feridas que tu tem com a tua mãe, que é mais com mãe, né? Isso aí, por incrível que pareça. Tem com pai também. Óbvio que tem também. Mas
pelo que eu vejo, é com mãe mesmo, sabe? Como tem pessoas que assim, elas têm uma mágoa da mãe, sabe? Muito. Situações diferentes, gente, óbvio. Eu, no meu caso, assim, a minha mãe, o problema dela era esse aí, que ela descarregava a raiva em mim por causa do pai e me criticava para os outros e tal. Assim, nunca me deu um valor, né, gente? E até por causa disso aí, eu mesma, minha autoestima era baixa. Ok, pessoal? Sim, é bem assim, se a minha mãe fala isso é porque eu sou assim. Olha só a criança que ela é acostumada a ouvir isso da mãe. Ah, tu não serve pra nada. Ah, fulano não serve pra nada, não sabe fazer nada. Falando pros outros na tua frente ainda. Tipo, parece uma humilhação. A criança, ela vai acreditar naquilo ali. Mas assim, a minha mãe tá falando é porque eu não tenho valor nenhum mesmo. Daí o que acontece? Nasce um adolescente, baixa autoestima, se torna um adulto e é ruim, horrível. Ok, pessoal? Então, mas isso eu falo para vocês, é de vidas passadas. E mesmo assim, gente, que a mãe, o pai, né? No caso, meu pai, né, aprontou. Né? Eu também, olha aí, além da minha mãe, tinha o meu pai. Meu pai, eu sempre fui assim, por que que ele nunca deu atenção para mim nem nada? E meus outros irmãos, parte de pai, ele deu. Eu fui a única que ele não. E vou falar para vocês, assim, ainda por cima, depois do desencarne dele, eu tô numa amiga da minha mãe que tem uma casa, que vão as entidades lá, e ele apareceu lá para pedir ajuda para mim. É mesmo assim, eu te ajudar? Tu nunca apareceu para mim. Deixou eu e a minha mãe, a Deus dará, tu que ajuda depois desencarnar. É que tu é a mais parecida comigo. Ele fala, ah, tá, eu sou a mais parecida, mas eu sou a menos que tu deu atenção, então pra mim não. Entenderam? Tá, eu era mais parecida. De todos os filhos que ele teve, né, eu sou a mais parecida com ele. Sim, com certeza. Tá, só que daí, e aí? Sou parecida, mas tu nunca nunca apareceu pra mim. Ah, deixou eu e amanhã Deus dará. Tem como, né, gente? E eu ficava sempre assim, magoada com isso, sentida. Por que que meu pai nunca, nem para conversar comigo nem nada, nunca apareceu, nunca me visitou, pelo menos saber de mim? Sempre ficar assim, meus irmãos ali, ele deu toda além da conta, e eu nada. Parecia que, tipo, era o patinho feio, né? Tem a história do patinho feio, né, gente? Tá? Daí eu ficava sempre assim, mas depois das terapias holísticas, do reiki, ali, da regressão, tudo, eu fui entendendo isso aí lá de trás. É, gente? E outra, por que honrar pai e mãe? Agora vamos aí. O assunto principal, ok? Que é o seguinte, gente. Por mais que os pais, né, eles até por um lado não merecem, sei lá, mas tem que honrar. Honrar pai e mãe, gente, não quer dizer que tu tem que voltar a morar com eles, não quer dizer que tu tem que voltar a ter um vínculo, não, de jeito nenhum, ok? Não. É que é o seguinte, gente, essa situação assim da pessoa ter ódio do pai, ter ódio da mãe, ódio mesmo, o que que acontece?
a pessoa se prejudica. Assim, a pior coisa de tu ter ódio de uma pessoa conhecida que te passou para trás, uma amizade que tu teve, é tu ter ódio do teu pai e da tua mãe. Porque é onde tu nasceu ali. Ok? Tá? Começa por aí. E machuca muito a pessoa acaba ficando doente. Ok? E outra, isso vai se enraizando nas próximas gerações. O que pode acontecer? Situações parecidas com essa agora. Ok? Não quero dizer, tipo assim, que tu tem que voltar, tipo, a ter aquele vínculo que tu tinha antes. Não, tu não é obrigado. Mas assim, esse ódio, essa raiva do pai e da mãe, tem que dar um jeito. Faz mal pro filho, ok? E vai refletir lá no futuro para os filhos dele, os netos e bisnetos. Pode acontecer o mesmo lá para frente. É uma árvore genealógica. Ok, gente? Tá? O fruto da raiva, do ódio do pai e da mãe, ele pode se repetir. Ok, gente? A raiva que eu tinha da minha mãe e do meu pai, eu não tenho mais. Ok, gente? E aquela tristeza que eu sentia muito dos dois, também não tem mais. Ok, pessoal? Não tenho. Ok? E assim, eu me sinto aliviada, gente. É assim uma sensação maravilhosa, ok? Se eu tenho vínculo com a minha mãe, até tenho, mas não é a mesma coisa que antes. Não é. Não é, gente. Ok? Não é, tá? Bem diferente. Mas mesmo assim, eu não sinto mais aquele ódio, aquela raiva que eu sentia antes. Assim, a melhor coisa que eu fiz é falar tudo que eu tive que falar para minha mãe. Dar real para ela. Eu não sou culpada pelo que o pai fez. Vai dar um jeito contigo mesmo. O problema é teu, não é meu. E assim, vamos parar de dizer aí que eu sou parecida com o pai, não sou coisa. Sou parecida com ele, gente, mas ela falar de uma maneira tão negativa e assim, não sou parecida com ele, coisa nenhuma. Vamos parar com isso. Já não aguento mais. Tá? E deu. Bastou. Ok, gente? Se ela comenta com alguém que eu sou parecida com ele, sei lá o que, pra mim pouco me importa. Eu já não dou atenção para isso. Eu não fico mais preocupado com o que a minha mãe vai falar de mim, gente. Isso é a melhor coisa que tem, pessoal. Tá? Então, né, com meu pai também já passou tudo. Ok, gente? O que interessa mesmo é os meus valores para mim. O que eu tenho de bom. Ok? Pessoal. E criar a minha filha, cuidar dela, dar amor e carinho para minha filha. Ok, gente? Tá? E assim, pessoal, o perdão, principalmente o perdão, então, tem que perdoar. Daí, perdoar uma pessoa que de repente abusou de mim. Gente, é o seguinte, perdoar não é tu voltar a morar com aquela pessoa. Perdoar, gente, te perdoar é tu se livrar daquele sentimento negativo que está destruindo mais a ti do que aquela pessoa. Ok, gente? Daí eu sei da história de uma pessoa que sofreu abuso do padrasto e a mãe foi omissa a situação. Então, assim, ela entendeu que perdoar era, né, agora eu vou voltar a morar com os dois. Só que é o seguinte, ela voltou a morar ali
vendo aquelas duas pessoas ali, né? Principalmente a mãe dela, que era para proteger ela, que era para estar do lado dela, e se lembrando do que aconteceu. Não tem que estar voltando a morar junto. Não, perdoar é tipo, ó, eu perdoo, tal, ele errou, isso é passado, eu tenho que cuidar de mim, cuidar do meu bem-estar. Ok, gente? Tipo, eu te perdoo, mas tu lá e eu cá. Não quero vínculo contigo. Deu, mas tá perdoado. Ok? Perdoar não é tu se reconciliar. Não é reconciliação. Gente, dá uma palavra aí. Não é tu se reconciliar com a pessoa. Não. Pode perdoar, tá? Mas não precisa ter uma reconciliação, voltar a ter aquele mesmo laço que tu tinha antes. Ok, gente? Não. As pessoas entendem errado. Perdoar não é tipo, já foi tudo esquecido, não aconteceu nada, vamos caminhar, e depois começa tudo de novo. Não, gente, isso aí não. Tu não é obrigado a se reconciliar com uma pessoa que não te fez bem. Mas tu tem que perdoar pro teu bem, pro teu bem. Ok? Aquela pessoa lá, ó, ela que se vire com ela própria. Pro teu bem, para aliviar o teu interior. Ok, gente? É. Tem muita gente que volta a ter aquele vínculo ali e depois assim, pois é, tem que perdoar. Fui lá e fizeram a mesma coisa de novo. Não precisa voltar a ter aquele vínculo. Perdoa e deu. Tchau, vai viver longe dessa gente. Lá de vez em quando tu vê assim, dá um oi, tchau, fui, tchau. Deu, acabou. Tá, e cuida de ti. Cuida do teu interior, porque ter raiva, ódio, rancor, mágoa, viver triste, pegar uma depressão até por causa disso, gente, não vale a pena. Não vale a pena, pessoal. A pessoa fica doente depois. Ok? Fica doente, pessoal. Ok? Então tem que perdoar, assim. Perdoa, mas ó, longe de mim, eu te perdoo. Longe de mim. Tá? Tipo, vem uma pessoa que aprontou pra ti e disse, desculpa, tá. Tá, até desculpo. Só que é o seguinte, o vínculo não é o mesmo. Tu lá e eu cá, tá, tudo tá resolvido, tu já aprontou mesmo, já fez o que não era pra fazer, mas fez, já acabou, é passado. Mas eu não vou voltar a ter vínculo contigo. Tem que ser bem assim pra pessoa. Eu não vou voltar a ter vínculo contigo, tá? Mas tá perdoado, mas não vou voltar. Quem sabe, daí outra pessoa vai, não tem encontro. Eu te perdoo, mas aquela confiança que eu tinha não tem mais. Eu te perdoo porque eu quero viver livre desse sentimento ruim que eu tenho por ti e livre de ti também. Sim, pessoal. Okay? Não é, tu vai perdoar, tu perdoa, tu não é obrigado a reconciliar com a pessoa, a voltar ter aquele laço que tu tinha antes. Não, é pro teu bem, pro teu bem, ok? E outra, tem que perdoar também, é a mesma coisa que honrar pai e mãe. Se tu não perdoa, tu fica até o fim da tua vida com aquele ódio, aquela raiva, tudo, isso vai refletir lá no futuro. Tipo, isso que eu tive com a minha mãe e com meu pai, se eu agora, eu assim, até o fim da minha vida ficasse
esse ódio, essa raiva, mágoa e tristeza, tudo, sabe aquela coisa, aquele sentimento negativo, isso poderia refletir na minha filha. Gente, ela tem um filho, uma filha que odiasse ela. Olha o exemplo que eu tô dando. Isso vai, pessoal, vai. Essas energias vão longe, vão longe, vão longe. Por quê? A minha filha saiu aqui do meu ventre, então tudo que é de bom, de ruim, ela pegou aqui de mim e de outros familiares. Tem um pouco de ciência junto aí, ok, pessoal? Não são só células que ali o feto ele vai pegando da mãe, do pai, dos irmãos, avós e tudo mais. São até sentimentos, gente. Tudo que já aconteceu pega. E outra, a gente já conviveu com os nossos familiares em vidas passadas. E assim, pessoal, é incrível, as histórias se repetem de maneiras diferentes, mas se repetem. É verdade, gente, se repetem, ok? Tá, provavelmente, é quase certo que a minha mãe vai reencontrar com ela, o meu pai também, e assim vai indo por diante. Ok, pessoal? O meu pai, eu sei que ele vai reencarnar de novo. Quando eu não sei, não faço ideia, mas eu sei que ele vai reencarnar. Provavelmente eu vou me encontrar com ele. A gente sempre as pessoas se reencontram, pessoal. Em todas as vidas, de repente não, mas em muitas sim. Ok? Então, por isso, acontece assim, a gente nasce e já tem uma rixa com aquele ser humano, não sabe por quê. Lá da vida passada. E é uma rixa que tem que ser resolvido. Enquanto não for resolvido, tu vai continuar de rixa com essa pessoa nas outras vidas, até o dia que se resolver. É assim. Então, assim, se é pai e mãe, assim, até qualquer outra pessoa, perdoa. Não quer dizer que tu vai ter aquele mesmo vínculo. Não, não é obrigado a ter. É pro teu bem e pro bem da tua árvore genealógica. Essa carta aqui da árvore é família, é genética, gente, ok? Se tu plantar uma semente doente do mal, só vai sair coisa ruim, ok? Pode sair também as duas, frutos bons e frutos ruins. O que tu quer? Que aqui a tua árvore, teu futuro, tua árvore genealógica saia mais frutos bons ou mais frutos ruins? Ok? Gente, isso tem a ver. Palavra maldição. Que tem famílias que sofrem um certo tipo de maldição. O que isso é? Tá aqui, tá enraizada essa maldição. Como é que se faz? Alguém que faz parte daqui, dessa árvore, vai ter que arrancar essa maldição, tirar esse fruto maligno que está aqui dessa árvore. A partir ali, daquela hora que ela já arrancou aquele fruto maligno, aquele fruto venenoso, já começar a ter a vir melhores frutos, ok? A maldição, gente, não é só a pessoa ficar rogando praga pro filho, pros outros, é isso também, as pessoas, os parentes ali se desentenderem e depois ficar a vida inteira até a hora do desencarne com aquela raiva, aquele ódio. Ok, pessoal? É.
Gente? Pra quê? Assim, e uma coisa que eu me pergunto, gente, resolve ter ódio, raiva? Não resolve, não vai resolver. O que vai causar? Só vai acontecer coisa. Tipo, a tua vida não vai pra frente porque tu tem ódio da tua mãe. Tua vida não vai pra frente porque tu tem ódio do teu pai. E aí? Tem que se curar desses sentimentos, honrar, quer queira ou não te deram a vida, bem ou mal, né, gente? E perdoar sem obrigação de voltar a ter aquele vínculo. Basta. Por teu bem. Daí vai mudar. Com certeza. Tanto para si como para os teus filhos, netos. Vai mudar. Vai mudar. Até o cônjuge. Porque, gente, cada pessoa é criada de uma maneira, né? O meu marido já não teve o mesmo problema que eu. Meu sogro e minha sogra foram ótimos pais para ele, tudo, assim, sempre incentivaram ele. Meu marido, assim, eu disse para ele, tu é sortudo, né? Cada criação, né, gente? Então, meu marido, assim, a criação que ele teve com os pais foi maravilhoso. Não vou dizer perfeito, não, perfeição não existe, né? Mas, assim, comparação, a minha, né, assim, né? Pais que sempre incentivaram ele, tudo assim, sabe? Legal isso, né? Então, ele cresceu uma pessoa que tem autoestima elevada, uma pessoa que acredita em si. Ok, pessoal? O pai e a mãe não ficavam falando mal dele e tal, criticando ele toda hora. Ah, tu é burro, ah, tu é isso, tu é incapaz, incompetente. Gente, não se faz isso com filho, ok? Não se faz. Eu falo porque eu sou mãe, eu tenho minha filha. Eu já tive meio que esse defeito porque eu fui criada assim e eu mudei. A minha filha, gente, eu não fico falando, ai, tô incompetente. Não. Eu converso com ela e tudo. E aí, pessoal? Tá? Eu sei os passos dela sem ter que estar ali. O que tu fez? Não preciso. É. Gente, não se faz isso com o filho. Falando mal do filho pros outros. Tu tá falando mal do teu filho pros outros, pros vizinhos aí e tudo? Tá falando mal de ti ao mesmo tempo. Daí as pessoas assim, as pessoas pensam, gente. É assim porque tu é responsável pelo teu filho ser assim. As pessoas pensam, pessoal, eles não vão falar para ti, mas pensam. Daí vão falar para outra pessoa. E aí fica aquele comentário, fulano fala do filho e tal. E pessoas vão comentar, que horror, ela não elogia nunca o filho dela. As pessoas comentam entre elas, não vão nunca falar na tua frente. Nunca. Mas elas pensam e depois falam pelas costas. Não que estão falando mal, mas estão comentando. É, só. Tá? É isso, gente. Tá com problema familiar ali, tudo, pessoal. Pai e mãe. Assim, é reiki, regressão, constelação familiar também é muito bom, pessoal. É maravilhoso. Eu fiz parte de uma constelação familiar. Foi muito interessante. Ok, gente? Assim, a pessoa tem que entender que
porque a mãe, tipo, eu já compreendo que a minha mãe, o jeito dela, ela nunca vai mudar. Minha mãe já tá numa idade, ela já é idosa. Gente, quanto mais idade a pessoa pega, mais difícil ela muda o jeito dela, pessoal. Enquanto é jovem, é mais fácil da pessoa mudar. Até os 30 e poucos anos, 40 e poucos anos em diante, já fica um pouco difícil. Idosa, então, gente, esquece, tá? Não fica assim esperando, minha mãe vai ver que ela. Bem que poderia mudar, mas isso aí é o livre arbítrio dela, ok? A minha mãe eu já tô convencida, gente, tá? Que ela não vai mudar o jeito, de certos defeitos que ela tem, ela não vai mudar, tá? Ela tá com bastante idade. É isso, pessoal. Tá? Tem isso também, gente. Não fica esperando que a pessoa mude. Muito difícil. Isso aí vai daquela pessoa. E tentar mudar a pessoa, querer moldar, tu não vai conseguir. Não consegue. Não tem como. Nem esposa e nem marido a gente molda. Filho, gente. Óbvio que o filho na criação ali tu vai mudando algumas coisas até uma certa hora. Depois, com o tempo, teu filho tá adulto, ele não vai mudar também. Muito difícil, gente. Não existe tu mudar a pessoa, o jeito da pessoa. Cada um tem a sua personalidade. Isso aí é a própria pessoa, o próprio ser humano que ele próprio tem que se dar conta. Se alguém fala, tudo bem, a pessoa pode falar, mas ele pode não querer aceitar. E aí, se ele não aceita aquilo que a pessoa falou, não adianta. Ela, a pessoa, tem que se dar conta, se convencer que ela tem que mudar algo. E não é só isso. Ela pode se convencer e de repente não mudar igual. É se convencer e ela querer mudar. Querer mudar e ser perseverante para isso, que é muito difícil a gente mudar certas atitudes, hábitos. É dificílimo, gente. Eu sei disso porque eu mudei alguns aspectos, outros não ainda. Outros eu nem sei se vou mudar. Porque, gente, mas alguns aí eu mudei. Mas não é fácil, pessoal. Por mais que queira. Isso aí é, um passinho de cada vez para te mudar o teu jeito. E tu não vai mudar 100%, não adianta. Ok, gente? Não, isso aí não existe, tá? E assim, vai da tua força de vontade, mudar teus hábitos, teu jeito, maneira de pensar e assim. Vai da pessoa. Não vem alguém, tu tem que fazer, tu tem que mudar esse teu jeito. Tá, tem que mudar, mas eu não quero. É o livre-arbítrio, a pessoa não quer, não quer. Tá? A mesma coisa eu vou falar pra minha mãe. Alguma coisa, minha mãe vai, não, ela vai continuar sendo, e assim vai indo, qualquer outra pessoa. Ok, gente? Então, não espere isso. Não espere. Tá? As pessoas mudam quando elas querem. Tem gente que diz, não existe o livre-arbítrio. Existe sim. Se a pessoa quiser fazer uma besteira, ela faz. Óbvio que ela vai pagar um preço pelo que ela fez ali que não deveria ter feito. Mas se quiser fazer, faz. Tu quer? Pronto, pronto. Só que tu vai pagar o preço. A pessoa sabe que ela tá arriscando, mas ela quer fazer, faz. A coisa é mudar o jeito dela. Ela muda se ela quiser. Gente. Muda se quiser. Se a pessoa não quiser mudar, gente, ela vai continuar a mesma coisa. Porque ela quer continuar a mesma coisa. Não adianta, pessoal. Às vezes, tu orando pra pessoa, tu não consegue. É difícil. Ok? A não ser que tu ore pelo anjo da guarda. Pode daí dar uma mudada ali. Mas não aquela mudada radical. Isso não existe, gente. Porque o ser humano não é um boneco. É um ser humano que pensa. Então ele muda a hora que ele bem entender.
se ele quiser. Ok, gente? Então é isso. Tem filhos que esperam que os pais mudem. Não. Não espera isso do teu pai e da tua mãe. Não espera isso do teu irmão lá que... Não espera. Ok? Que as pessoas mudem, não espera isso. Tem que pensar em si. Os outros, se eles não querem mudar o jeito deles, problema deles. Tu tem que pensar em si. Nesse ponto, tu tem que ser egoísta. Tem que gostar de si. Ter amor próprio. Ok, gente? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Vou ver se o próximo vídeo, daí eu vou falar da carta da casa, se eu não me engano é a carta 4, carta 4, daí do baralho cigano. Eu quis fazer hoje um vídeo diferente falando sobre isso, eu tava a tempo para falar sobre esse assunto, gente, ok? Tava a tempo, tava ali portelando e hoje eu decidi fazer o vídeo falando sobre este assunto, pessoal. Assim, o próximo vídeo que eu fizer com a carta vai ter, vai ser iluminado assim. Aqui atrás tá feio, eu sei. Mas assim, eu dou mais atenção, pessoal, é a iluminação. Que os outros vídeos estavam meio escuro, né, pessoal? Daí tu vai mostrar a carta, não aparece direito, ó. Olha como aparece aqui a árvore, ok? A iluminação, de repente aqui eu faço algumas coisinhas bonitinhas. Mas eu dou mais atenção à iluminação do local, do que é a aparência em si. Ok, pessoal? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme, tudo de bom para vocês. Tchau!